Eu vou seguir em Brasília, mas para falar agora com a Yasmin Costa. Governadores que integram o consórcio de integração Sul-Sudeste divulgaram uma nota com críticas ao texto da reforma tributária que avançou no Senado. E a Yasmin vai dizer exatamente para nós o que diz a nota. Oi, Lívia, olha só, os governadores eles não estão muito satisfeitos, esses 7 governadores que fazem parte do consórcio Sul e Sudeste não estão muito satisfeitos com as mudanças que foram feitas pelo Senado Federal, que ainda precisam passar por uma nova análise da Câmara dos Deputados. Eles avaliam que essas mudanças aumentam a diferença entre estados. Inclusive, a gente separou um trechinho dessa nota para nossa audiência acompanhar, que eles afirmam o seguinte, que com as alterações, o que antes era uma evolução para o Brasil, construída após muito diálogo, se tornou um retrocesso com o potencial de tornar o sistema tributário brasileiro ainda pior do que o atual. Essa nota segue dizendo ainda que ao tratar os iguais como diferentes e abrir exceções com privilégios e distorções indevidas, a proposta deve agravar ainda mais a guerra fiscal entre os estados, com o potencial de causar um desastre e levar as contas públicas e a economia do país para a UTI. Um dos governadores que assinou essa nota, Lívia, foi o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que, além de assinar a nota, ele também usou as redes sociais para falar sobre essa questão da reforma tributária. Ele disse o seguinte em uma publicação nas redes sociais, que há distorções na proposta de reforma tributária por conta de uma série de desonerações que poderão manter nossa carga tributária em um patamar muito elevado, quando o desejável seria reduzir. Como eu disse aqui no começo, essa reforma tributária foi aprovada essa semana aqui atrás de mim, no Senado Federal. Agora ela vai passar essa portinha e voltar aqui para a Câmara dos Deputados, que precisa de uma nova análise, porque os senadores fizeram modificações a partir do texto que foi enviado pela Câmara. E já existe uma sinalização aqui por parte dos deputados. Existe uma ideia de que eles podem, de repente, fazer o fatiamento da reforma. Como isso iria acontecer? Promulgar a parte que já é comum das duas casas e deixar a análise da parte que foi modificada pelo Senado, deixar a parte para os deputados analisarem em um momento oportuno. O próprio ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, esteve aqui no Congresso Nacional e disse que essa possibilidade de fatiamento é uma boa possibilidade porque o governo quer a aprovação, pelo menos substancial, e a sanção, a promulgação, melhor dizendo, pelo menos substancial da reforma tributária ainda esse ano, para no ano que vem correr atrás das partes que precisam, como leis complementares, para ajudar na aceleração da reforma tributária para os próximos anos. Lívia, mas muita coisa ainda pode acontecer. Costumo dizer isso por aqui, né, Lívia? E você tem toda a razão, concordo plenamente. Já já a gente volta a se falar também. Yasmin Costa, bom trabalho aí para você, boas apurações. Amanda Klein, esse ponto aí em que alguns governadores da região Sudeste e Sul, também das duas regiões, têm destacado, pode reforçar ainda mais a possibilidade, a tese de que vai haver um fatiamento dessa promulgação. Qual é a apuração que você tem nesse sentido para nós? Olha, Lívia, dependendo dessa pressão, sim, pode. Você lembra que a maioria desses governadores era favorável ao desenho, ao texto que saiu da reforma tributária da Câmara, no entanto, apresentam restrições ou resistência ao que passou no Senado, porque você teve mais incentivos, por exemplo, para fábricas automotivas no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, você teve mudanças no Conselho Deliberativo, que dá peso aos estados, naquele fundo, né, que vai gerir, fica responsável pela governança dos impostos que serão recolhidos, porque agora a gente lembra que será um IVA dual, um reunirá os impostos federais, o CBS, e depois você vai ter outro que vai gerir os impostos estaduais, vai unificar os impostos estaduais e municipais. É sempre um cobertor curto, né? Mais ou menos como naquele assunto anterior que a gente estava debatendo sobre as subvenções. Alguns estados são mais afetados porque eles
dão benefícios tributários, incentivos tributários para aumentar o setor produtivo, o parque industrial nas suas regiões, mas acabam dando também, por conta disso, um desconto nos impostos federais. A União deixa de arrecadar. Aí você tem essa briga aqui que também é federativa. Quando você coloca um fim, que é um benefício dessa reforma tributária, talvez um dos principais, colocar fim à guerra fiscal, ou seja, a prática de estados concederem incentivos tributários para gerar uma verdadeira distorção na economia. Por exemplo, você pede para uma fábrica automotiva ou de qualquer outro produto se instalar num lugar que fica longe, distante do parque consumidor, no norte, no nordeste, sendo que a maioria dos produtos são consumidos no sul e no sudeste. Você acaba dando um incentivo fiscal para aquela fábrica, que aquela fábrica aceite se instalar lá, gera renda, emprego, mas gera alguma arrecadação, alguns dizem até mais, porque afinal de contas ou você arrecada zero ou você arrecada menos, mas isso interfere na competitividade, porque aquela fábrica vai instalar lá não por uma questão de competitividade ou por uma questão de mercado, mas sim por uma questão fiscal. Isso a gente vê que essa guerra fiscal não acabou totalmente, então acho sim que essa briga terá um segundo capítulo agora na Câmara, e não só no que diz respeito aos estados, no que diz respeito, por exemplo, às montadoras, ao setor de petróleo e de mineração, que terão um imposto extra de 1% aprovado nesse texto do Senado. Há setores insatisfeitos com essa reforma tributária que saiu do Senado, isso ainda pode gerar um ruído extra. Pois é, governadores do Sul e do Sudeste reclamando bastante. Essa semana a gente entrevistou aqui o presidente do Progressistas, o senador Ciro Nogueira, e eu fiz essa pergunta a ele, porque enquanto a gente estava fazendo a entrevista, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, reclamou da proposta que iria à votação naquele dia, exatamente defendendo o tratamento diferenciado de estados mais pobres, mas reclamando da diferença extrema demais. E o senador respondeu, olha, precisa olhar o IDH do Piauí, que é o estado dele, e o IDH do Rio Grande do Sul, a resposta está ali. Mas para os governadores do Sul e do Sudeste, especialmente, ficou mal parada a coisa, né, Cláudio? Olha, Colombo, na verdade, a gente tem uma narrativa, né? Tá me ouvindo bem? Tá, achei que tivesse com um problema de som aqui. A gente tem uma narrativa, a aprovação dessa reforma tributária, ela não precisava acontecer agora, ela está acontecendo agora para que o governo possa dizer que conseguiu alguma coisa e feche o ano com uma notícia positiva. Deixou rolar, não se fez presente nas negociações no Senado, deixou rolar, colocaram esse tanto aí de isenções, de benefícios fiscais que não estavam previstos, mais de 300 bilhões de reais, quer dizer, você cria privilégios para alguns em detrimento de outros, porque alguém precisa pagar a conta desses 300 bilhões. Aliás, uma conta que ninguém sabe exatamente qual será, até agora não se sabe. Eu perguntei para vários integrantes dessas negociações e ninguém conseguiu me dizer qual será o impacto financeiro dessa reforma tributária. Imagine aprovar um texto e não sabem o impacto financeiro. Por quê? Porque também muitas das questões prioritárias dessa reforma tributária dependem de leis complementares, que ainda terão de ser colocadas em votação, terão de ser apresentadas, enfim. É um manicômio tributário que vai se tornando um circo tributário, né? A gente está juntando a fome com a vontade de comer. Infelizmente, a origem disso está numa coisa chamada Pacto Federativo, que não é respeitado nesse país. Essa reforma tributária, desde a sua origem, além de tentar compensar as incapacidades da própria indústria brasileira, né, que deixou de ser competitiva por motivos óbvios, que não me cabem aqui repetir, para não tomar o tempo de vocês, mas, além de compensar isso, ela vem com uma origem de fazer o quê? Ampliar a arrecadação. O que se quer é ampliar a arrecadação. É um governo que, desde o início, desde a transição, né, se propôs a gastar mais. Abriu-se um buraco enorme que agora passamos o ano inteiro tentando fechar esse buraco. Infelizmente, é um governo que não se paga. E aí, quem paga a conta é o eleitor, é o cidadão, é o pagador de impostos.